Fala galera, tem dificuldade em operações com números negativos? Keep sus que o pai te ensina. Para entender antes eu vou dar só uma explicada rápida no que seria um número negativo. É difícil dar um conceito exato sobre isso, mas a gente sempre vai entender o número negativo como se fosse um oposto daquele do número positivo. Por exemplo, a gente tem um padrão que a gente chama do zero, por exemplo, tem a temperatura que a água congela, que é 0 graus. O que está abaixo desse padrão vai ficar negativo, o que está acima vai ficar positivo e vai ser exatamente um lado oposto um do outro. Pense mais ou menos assim, se você já assistiu Stranger Things, lembra que tinha aquela história do mundo invertido? Os números negativos são o mundo invertido do número positivo, é quase como se fosse isso. Beleza? Então é mais ou menos esse o conceito de número negativo. Sempre que tiver um exercício falando que falta uma deficiência, uma falta, que alguém deve algo, a gente vai usar esses números negativos, beleza? Então vamos para algumas contas para a gente aprender como que faz, porque matemática é assim, a gente aprende fazendo. Primeira conta que a gente vai fazer é essa, menos 2, menos 5. Essa é fácil. Estou devendo R$2, faço mais uma compra fiada de R$5, quanto eu vou ficar devendo? R$7. Eu vou continuar devendo, senão vai se manter negativo nesse caso. Então, se os dois números aqui têm o mesmo sinal, eu somo os dois e mantenho o sinal. Beleza? Então, em contas mais e menos, eu sempre vou olhar se os sinais dos dois números são iguais ou diferentes. Se forem iguais, eu somo eles, né, e mantenho o sinal que eles já têm. Se eles forem diferentes, eu sempre subtraio o menor do maior e mantenho o sinal do número maior, que é esse caso aqui. Menos 2 mais 5. O que a gente precisa fazer? Então a gente vai tirar o maior do menor, então 5 menos 2, que ficaria 3. E vou manter o sinal do número maior. Qual que é o número maior? 3. Então vai ficar positivo nesse caso. Agora eu tenho 2, faço uma compra de R$5. Quanto que eu vou ficar devendo? A mesma coisa aqui. Aqui seria um sinal positivo ou negativo. Os dois têm sinais diferentes. Pego o maior, diminuo o menor do maior. 5 menos 2 vai ficar 3. E mantenho o sinal do número maior. O número maior é 5, o sinal do 5 é negativo. Então fica menos 3. E nesse caso aqui, 2 menos 5. Quando eu tiver o menos do lado do menos aqui, o negativo do negativo seria positivo. Lembra a história do mundo invertido? Então, o mundo invertido do mundo invertido é o meu próprio mundo. Então, 2 menos 5 seria a mesma coisa que 2 mais 5. Então, daria 7. Agora, vamos supor que a gente faça uma conta de multiplicação. Se eu fizesse aqui menos 2 vezes menos 5. Em contas de multiplicação e divisão, vou lembrar da seguinte regra. Se os sinais forem iguais, o número fica positivo. Se os sinais forem diferentes, o número fica negativo. Então, menos 2 menos 5 são sinais iguais, então ele vai ficar positivo. 2 vezes 5, 10. Então, menos 2 vezes menos 5 daria 10. E se for, por exemplo, 2 vezes menos 5, sinais são diferentes. Aqui seria positivo, aqui negativo. Então fica negativo, ficaria menos 10. Deu para entender bem? Então, galera, nessas contas de mais ou menos, se os sinais forem iguais, somo os dois e mantenho o sinal que os números já têm, né? Se os sinais são iguais, eu vou manter aquele sinal que já está. Se os sinais forem diferentes, eu pego o número maior, diminuo do menor e mantenho o sinal do número maior. Pego o número maior, tiro o menor, mantenho o sinal do maior. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? E se o menos ficar do lado do menos, vai dar mais. Se o mais fica do lado do menos, vai dar menos. Se os dois sinais se encontram quando são diferentes, fica menos, quando são iguais, fica mais. Beleza? Multiplicação, eu vou manter, então, se os sinais forem iguais, vai ficar positivo. Se os sinais dos números multiplicantes forem diferentes, vai ficar negativo. Deu para entender agora? Então vamos fazer essa continha aqui, só para a gente treinar esses números aqui, essas operações aqui. Galera, quando a gente fala de
expressões matemáticas, que é o caso aqui, a gente sempre deve lembrar do seguinte: primeiro eu faço o que está em parênteses, depois o que está em colchetes e por último o que está nas chaves. Parênteses, colchetes, chaves. E as operações, qual eu faço antes? Primeiro, radiciação ou potenciação. O que é isso? Não vamos aprender isso hoje, mas seria se tivesse 2 ao quadrado, se tivesse raiz cúbica de 8. Se tivesse esse tipo de operação aqui, a gente faria essas operações primeiro. Não é o caso aqui. Depois dessas operações, então eu faço ou potência ou raiz, porque a ordem tanto faz. Depois a segunda linha seria ou multiplicação ou divisão. A ordem também tanto faz, mas é ou multiplicação ou divisão e depois da potência e da raiz. Depois da multiplicação ou divisão eu faço soma ou subtração. A ordem tanto faz, porque eu não posso fazer a soma antes da multiplicação, eu não posso fazer a multiplicação antes da raiz e assim por diante. Deu para entender? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Vamos fazer essa conta aqui então. Então eu vou fazer primeiro o que está em parênteses aqui, então menos 3, deixa chaves aqui, 4, 2, colchetes 2, menos 2, menos 5 vezes 4, 20. Então primeiro eu fiz a conta de vezes aqui. Então fica menos 3, que multiplica 4, menos 2, vezes 2, menos 2 menos 20 vai dar menos 18. Então 2 menos 18. Se o número ficou negativo no meio da conta, lembra de deixar entre parênteses para não confundir os sinais. Então vai ficar menos 3. Então, vou dar mais uma apagada aqui para não confundir a gente. Deixa chaves aqui em 4, 2 menos 18. Lembra que o inverso do inverso é o teu próprio mundo. Então o negativo do negativo é positivo. Então vai ficar 4 menos 2 que multiplica. Nesse caso, quer dizer, o negativo do negativo é positivo. Nesse caso vai ficar 20 positivo. Vai ser como se fosse 2 mais 18. Então fica menos 3 que multiplica 4 menos 2 vezes 20 vai dar, peraí, já fiz errado aqui de me adiantar no sinal, peraí. Primeira multiplicação, o menos 2 está multiplicando 20. 2 com 20, 40, vou manter o sinal aqui, então porque é negativo com um negativo está multiplicando um positivo. O menos 2 está multiplicando 20, vai ficar menos 40, então vai ficar 4 menos 40. Então, menos 3 vai ficar, lembra quando os sinais são diferentes, o que eu faço? 40 menos 4, 36, eu vou manter o sinal do número maior, que é o 40, então vai ficar menos 36. Então, 36 vezes 3, se eu fizesse a conta aqui, 3 vezes 6, 18, vezes 6, 9, com 1 fica 10, fica 108. Então, essa conta aqui vai dar 108. Positivo ou negativo? Negativo vezes negativo fica positivo. Então, é 108 positivo. É isso aí, galera. Deu para aprender bem? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. É isso aí. Lembra de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo, de ativar o sininho para saber de quando tiver novo vídeo. Tá tendo vídeo direto aí no canal. Me siga no Insta também. É isso aí, galera. Até mais.